Paz seja convosco. Amém. Amém. Louvamos a Deus por mais esse período. Agradecemos ao Senhor pelo alimento físico, pela comunhão. Estamos entrando no último subtema sobre ansiedade, que é exatamente o inverso do outro tema. O outro era não murmure, e esse é aprenda a viver contente. Sempre que nós vemos os ensinamentos de Cristo, eles trabalham sempre dentro da vertente de que o povo diz isso, mas eu digo isso. É muito mais complicado, muito mais complexo do que aquela simples ação de você deixar de fazer. Não basta você deixar de murmurar. Você tem que aprender a viver de uma maneira contente e grata. Como o branco está para o preto, assim o contentamento está para a queixa e a ansiedade. Estar satisfeito. O apóstolo Paulo disse: sei estar feliz e contente em todas as coisas. Sei ter o que comer. E aí, tudo bem? Tranquilo? Sabemos ter o que, sei ter o que comer? Não. Sei ser aceito? Não. Sei ter casa? Não. Então essa questão do contentamento é uma questão que nós também temos que adestrar o nosso coração. O nosso coração ele foi ensinado a ser ingrato e nós temos que aprender a desenvolver a gratidão dentro dos nossos corações. O tempo todo estivemos desenvolvendo um arsenal para desfechar um ataque contra a ansiedade e agora concluímos focalizando nossa arma mais importante para matar a ansiedade, a gratidão. A arma definitiva do cristão contra a ansiedade é chamada de contentamento. Semelhantemente, é a bandeira sobre qual as tropas de Cristo avançam para a vitória pessoal e também no sentido corporativo da igreja. Nós temos que aprender a sermos gratos. Como sermos gratos diante a tantas campanhas de prosperidade que se você não tiver recurso suficiente, você não é abençoado. Se você não tiver um carro do ano, você não é uma pessoa que Deus te ama. Se você não for uma pessoa que é próspera aos olhos do homem, você não é uma pessoa que tem Deus no coração. Se você não tiver dinheiro, Deus vai com você. Mas isso é a moralidade segundo o mundo. Moralidade segundo a igreja não é essa. Quero que as pessoas sejam prósperas, fico feliz, mas não é esse o foco principal, não é a coisa mais importante. A gente tem muito vício, né? A gente não. Assim, Você. todo mundo. Não, todo mundo não, cara. Eu sou pastor, eu sou ungido. Estou falando que no momento da nossa vida que a gente olha. Da nossa não, você fala assim, no momento da minha... Pronto, agora continua. Ele não faz isso. Todo mundo é um santo, tá? Mas continua, fala. Veja raciocínio, mas como que é o raciocínio? Pouco Deus é muito. Contentamento é a arma maior contra a ansiedade. Semelhantemente, é a bandeira pela qual nós temos que levar o Evangelho de Cristo. Como vimos anteriormente, a Bíblia fala de contentamento, não somente como uma virtude, mas também como um mandamento. Aprendemos nas igrejas que Deus deseja, que Deus tem vontade, que Deus espera. A figura de um Deus que está num canto choramingando porque você não veio na igreja, você não deu sua oferta, não trouxe seu dízimo. E Deus ele fica ali todo triste. Deus não é um sentimental. Ele é racional. E ele trabalha segundo a palavra dele. E aí as pessoas olham para aquele texto que diz que a palavra mata e o Espírito vivifica, e você quer abolir a ação da palavra, sendo que a ação da palavra ela é exatamente aquela que muda e transforma os nossos corações. A Bíblia ordena que nós sejamos satisfeitos. O povo de Israel no deserto, em todo aquele contexto que nós falamos, todo aquele benefício que eles estavam tendo, eles não conseguiam olhar, eles olhavam para o quê? Para os pepinos que eles comiam no Egito. Não era um problema que, por exemplo, minha filha ia ter. Ela nunca ia reclamar porque ela comia pepino no Egito. Ela não gosta de pepino, então ela não... Ah, gosta. Tomate. Então, pronto. Tá? Tomate. Em parte alguma, isso está mais evidente que nas recomendações finais a Paulo à igreja de Filipos. Filipenses 4:6 novamente.
Condição toda a Filipenses 4, 6. Achou? Lembrai-vos sempre ao Pai. Não. 4, 6. 2 para baixo. Não andeis. Não andeis ansiosos de coisa alguma, seja conhecido diante de Deus. Mas se vocês têm na oração e devoção, com ações e graças. Não andeis ansiosos com coisa alguma. É a condição do 777. Tá? É exatamente isso. Não é que não cai, mas se levanta. E cada vez que se levanta, fica mais forte em relação àquilo que te derrubou. Essa é a dinâmica. O cristianismo é isso. É você tropeçar, cair, se levantar, aprender com o seu erro e não voltar, tentar não voltar a praticar aquilo. Então Paulo, em Filipenses 4:6, tinha acabado de falar: não se deixem derrubar pela ansiedade. E ele continuou ilustrando como uma reflexão sobre a sua própria vida, e vamos voltar ainda em Filipenses 4, ler 2 versículos cada um, Moisés, Filipenses 4, 10 até 19, 2 cada um. Filipenses 4, 10. Alegrei-me Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vós faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ponto. Aonde o apóstolo Paulo estava? Preso. Ele vivia 24 horas por dia, algemado a um soldado romano, no porão da sua casa, uma casa que ele conseguiu alugar lá com os recursos. Então ele vem falando: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste o meu favor, o vosso cuidado, o que também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele vem começar a dizer no que ele era contente. Vai lá, 12, 13. Tanto ser estar orgulhado como também ser honrado, e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo que ele, um homem que falava pelo menos 4 línguas, que era douto, ou seja, ele tinha facilidade em falar, ele era douto na palavra, ele sabia ser honrado e ele sabia ser humilhado. Ele sabia ter abundância de bens como ausência de bens. Um dia ele tinha comida e outro dia ele não tinha nada para comer. Continua, 15, 16, 14, 15. Você já leu? Vânia. Filipenses capítulo 4, versos 14 e 15. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Aonde ele andava, as pessoas não davam nem um copo d'água para ele. Ele falava, não recebia um pãozinho com doce de leite, não tinha uma aguinha, um cafezinho, não tinha nada, tá? 16, 17. Porque
até para Tessalônica mandasse não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então ele fala que ninguém dava nada, mas a igreja de Filipos mandava. Então ele estava numa outra cidade, os filipenses iam lá e abençoavam ele. Então ele crê que Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe que a obrigação dele era levar a palavra, mas ele não tinha como subsistir sem alimento. Então tinha alguém que provia. Verso 18 e 19, Luísa. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito É um nome legal aí, Carlos. passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como era postulado, como sacrifício aceitável e apresentável a Deus. E meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então o apóstolo Paulo ele está dizendo que ele não se falou que foi muito nem pouco. Ele só está recebendo aquilo com gratidão. E aí ele devolve a bênção em relação à vida daquelas pessoas que doaram e o abençoaram. No contexto dessa nota de gratidão, o apóstolo Paulo sabia o que era estar contente. Ele estava preso no porão da sua casa em Roma, aguardando o julgamento de César. Ele ficava acorrentado a um soldado romano 24 horas por dia. Tinha um pouco do que era considerado privilégio, mas mesmo assim ele estava contente. A paz de Deus e o Deus da paz eram realidades na sua vida. O mesmo pode ocorrer conosco quando aprendemos a viver contentes. Então o apóstolo Paulo está mostrando a situação dele, em que ele está preso, mas mesmo assim ele é provido. Ele não podia, ele tinha o ofício de fazer tendas, mas ele não tinha como fazer, ele estava aprisionado. Então ele não tinha nem como exercer, ele dependia totalmente do Senhor. Então nós podemos olhar para as nossas vidas e as nossas situações e sermos gratos, porque sempre o Senhor nos dá mais do que nós pedimos. Independência, não indiferença. Nós aprendemos a sermos independentes. Ensinamos os nossos filhos, ensinamos as nossas filhas a serem independentes. Você não vai precisar de ninguém para viver. Só que nós, nas Escrituras, nós temos um ensinamento totalmente contrário. Nós fomos criados para sermos dependentes. Nós dependemos. Não há o contexto da independência. Em Brasília, pelo contexto do serviço público, parece que você passa no concurso público, aí você já vira independente. Ninguém pode te tocar. E a gente vê que na história, no nosso Brasil, a gente vê que essa aparente independência, ela não é verdadeira. Quando teve o Collor, que as pessoas tinham suas poupanças, foi lá e pegou a poupança da galera. E a gente vê que cada vez mais a gente fica suscetível ao... O que o governo quer fazer? O governo quer fazer com que o povo fique totalmente dependente do Estado. Então é muito melhor eu dar um gás para você do que eu ensinar você e te dar condições de você trabalhar para você comprar o seu gás. Por que é isso? Isso é uma estratégia comunista que tem na China, tem na Coreia do Norte. E o que acontece? Você fica tão dependente do Estado que você só pode apoiar ele. Você não conhece outra forma, a não ser ter o vale gás, o vale isso, vale aquilo, vale aquilo outro, e a pessoa fica cada vez mais dependente. Então toda vez que a pessoa olhar para o bujão de gás, ela vai falar o quê? Quem deu foi o governo. Eu não tenho que gastar com isso. Aí quando eu voltar, eu volto em quem? O governo que me deu o gás. É assim... Mas é assim que as pessoas pensam. Essa é a cultura em que você tira o recurso da comunidade, continua sob a mão de alguns que são a elite, e aí eles ficam dando migalha para a galera. Uma migalhinha aqui, uma migalhinha ali. E as bolsas. Entenda que existem situações em que realmente as pessoas elas precisam de um auxílio, mas aquilo não pode ser um auxílio ad eterno. Você estende a mão para a pessoa para ajudar. Tudo bem? Quer compartilhar com a gente? Ela está falando que isso não é comunismo. Ah, isso não é comunismo? É keynesianismo. Tudo bem. É outro ismo. Isso é de
Tá bom. Então tá aí, como é que é o nome aí? Keynes alguma coisa aí. É bonito, hein? É bonito. Tá? Independente, tá, do meu engano em relação à temática, tá, ao tema da coisa. A questão de você ficar dependente de alguém. A gente vende uma ideia para as pessoas que elas têm que ser independentes, mas eu também ensino que elas têm que depender de mim como Estado. Então você cria toda uma condição em que cria uma pane na cabeça da pessoa. Quando você pensa na palavra contente, ela significa autossuficiente, estar satisfeito, ter o bastante. Em Cristo, eu tenho que estar satisfeito. Em Cristo, eu tenho que entender que Ele é a minha provisão. Ela indica uma certa independência e falta da necessidade de auxílio. Algumas vezes foi usada para qualificar uma pessoa que se mantinha sem ajuda de ninguém. Paulo está dizendo, aprendi a ser autossuficiente, mas não autossuficiente na minha força, diz sim Cristo. O conceito do Kenny, que a Luli falou aí, entendeu? Esse conceito da dependência, ele é um conceito que ele é bíblico, mas não do ser humano, nem do governo, e sim de Deus. Eu sou uma pessoa que vivo dependente de Cristo, dependente do Senhor. Paulo estava dizendo, aprendi a ser autossuficiente, não em mim, mas suprido por Cristo. Em outros escritos, ele expressou essa distinção. Gálatas capítulo 2, Dois. 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E esse viver que agora tenho na carne, na condição natural, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Não é na minha esforço, não é na minha inteligência, não é na minha capacitação. Cristo e contentamento devem andar juntos. Cristo e ansiedade não bate. Cristo e murmuração não funciona. Não é a mesma doutrina, não é a mesma epistemologia. O que é isso? A base do cristianismo, a base de qualquer conhecimento chama epistemologia. E essa epistemologia cristã, ela não bate com a falta de contentamento ou a murmuração. Bate com qualquer outra coisa, mas não com o cristianismo. Os filósofos estoicos eram um grupo de pessoas, no tempo do apóstolo Paulo, tinha uma visão diferente do contentamento. O estoicismo foi uma filosofia grega introduzida em Roma por volta do ano 200 a.C. Lá, ela atraiu notáveis seguidores como pessoas ligadas ao imperador Nero. Foi Nero quem mais tarde ordenou a execução do apóstolo Paulo. Esses estoicos sustentavam que toda a realidade é material e enfatizavam que para se cumprir o dever e alcançar a verdadeira liberdade, era preciso pôr de lado a paixão e a extravagância, ou seja, a pessoa vivia em extremos. Então, esse povo vinha falando que o que vale é o material, o que está conquistado. É o que você pode apresentar, é o seu saldo bancário, é quantos carros você tem, é como que a sua vida mostra. Qualquer outra coisa é tolice. Eles iam numa condição em que apresentavam até para o imperador Nero, a condição de que o Império Romano tinha que crescer de qualquer forma. Independente do que fosse necessário, eles tinham que mostrar a força deles. Eles acreditavam que o contentamento era alcançado somente quando alguém chegava ao estágio total de indiferença, ou seja, eu faço o que for necessário para chegar no meu objetivo. Então, dentro do contexto da luta dos meus queridos, em que eles praticam a luta, eu tenho que ganhar, independente do que eu tenho que fazer. Eu posso fazer coisas ali que são contrárias
Há um jogo leal, mas se eu fizer aquilo, eu elimino o meu adversário. Então eu começo a trabalhar o meu coração, ele fica insensível. As pessoas que estão numa guerra, elas começam a ficar cada vez com o coração mais insensível. Essa insensibilidade é exatamente a filosofia dessa pessoa. Eu não me importo. Comece com uma xícara ou um utensílio doméstico. Esse é o ensinamento deles. Se ela quebrar, você diz o quê? Não me importo com essa xícara. Depois você tem um animal de estimação, um cavalo, e ele morreu. Não me importo. Por último, com você, se você ficar ferido ou machucado, você diz, não me importo. Assim, se seguir adiante, se esforçar bastante, atingirá um estágio em que poderá ver seus entes mais queridos, próximos e queridos morrer, e você diz, não me importo. Você se bloqueia em relação às pessoas, ao que as pessoas são ou o que elas representam. Aí você entra no estágio de que você não precisa de ninguém, ou seja, eu me basto. Que as culturas autoritárias dentro do planeta Terra, elas funcionam dessa maneira. Eu tento ser o melhor possível, e aí eu fecho as minhas fronteiras, e eu faço o quê? Eu fico dependente só de mim mesmo, e todas as pessoas que estão ali estão sob o meu controle e meu domínio. Os estoicos tentaram abolir seus sentimentos e emoções. Tem um filme, uma série, chamada Star Trek, que é de espaçonave, e tem um povo que chama os vulcanos, do qual Spock ele faz parte. Spock ele era vulcano. E a cultura vulcana era o quê? Você não pode sentir nada. A partir do momento... Coloca o Daniel ali do lado da Esther. Daniel está muito voando. Senta ali do lado da Esther. Senta. Por favor, vai. Quem sabe, pode puxar a cadeirinha mais maciazinha, não tem problema não. É só você agir conforme, cara, que não tem problema nenhum. Quer que eu te trate como um baby? Entendeu? Você quer que eu te trate como um bebezinho? Não tem graça, cara. Não tem nenhuma graça. Semana passada você deu um exemplo aqui de cristianismo falando que queria aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Aí você fica aqui. Nós estamos com 3 visitas na igreja. Você fica aí olhando para os lados, olhando para cima. Entendeu? Não tem sentido. O exemplo do que você está falando, do que você confessou e do jeito que você está agindo. Entendeu? Então, esses vulcanos, eles eram pessoas que não tinham sentimentos. Então, eles não conseguiam sentir nada. As decisões deles eram totalmente racionais. E o que esses caras estoicos viviam? Exatamente essa condição. Eu não sinto nada. Mas nós, como cristãos, nós sentimos. A partir do momento em que, para mim, tanto faz, tanto fez, eu deixo o Daniel sentado lá, ele olha para as moscas, abaixa, dá risadinha, e eu não estou nem aí, mas eu me importo com ele, então eu falo. Pode ser que ele com 15, 16, 18 anos fale, não quero mais ir lá, pastor Paulo é chato, fica chamando a minha atenção, mas eu me importo com ele. E isso é questão de demonstração de sentimento. Esse tipo de paz, essa forma de agir em que você não se importa com nada e nada te abala, não é o contentamento de que Paulo falava. Em que eu endureço o meu coração para não sentir nada. Então qualquer coisa que aconteça não me abala, eu estou contente, eu estou em paz, estou tranquilo, negativo, não existe isso. Para o cristão, não. Quando o apóstolo Paulo usou a palavra contentamento, ele estava se referindo a algo muito diferente. Obviamente não era indiferença, pois Paulo era um homem intensamente compassivo, ele se preocupava com as pessoas. Ele estava sempre preocupado com o que ele pregava, para que aquilo caísse como uma semente dentro do coração das pessoas e germinasse, e gerasse diferença. Paulo nunca poderia assumir uma atitude do tipo, não me importo. Não me importo. Me importo sim. Sob a inspiração do Espírito Santo, ele, Paulo, captou a essência do contentamento muito além do sentido que possuía na cultura grega, na qual a palavra encontrou primeiramente seu significado. Segredos para o contentamento, como você ser contente com aquilo que você tem, aquilo que você vive. Filipenses 4, 11 e 12. Daniel, Filipenses 4, 11 e 12. Cadê sua Bíblia, filho? Você tem que ter uma Bíblia no seu colo e você tem que aprender a achar o texto. Não precisa da mamãe te dar o texto. Dito isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
também sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. O que o apóstolo Paulo está falando aí, que não é uma coisa literal, ele está fazendo uma alusão a religiões da Grécia Antiga. As religiões da Grécia Antiga, elas tinham iniciação dos cultos deles pagãos, envolvendo o conhecimento sobre religiões secretas. Eles tinham esse contexto de começar a ver a religião das pessoas e puxar as coisas que eles queriam para aquela religião. Paulo aprende o segredo do contentamento e foi um dos que transmitiu a todos aqueles que eram iniciados na fé em Cristo. Então, havia o contexto das religiões secretas e pagãs da Grécia, que quando ele está subindo o monte lá, havia um local, chamava Aerópago, em que as pessoas mais sábias elas discutiam a palavra lá, as ideias novas. E ele vai subindo e ele começa a encontrar cada divindade. Do rio, do mar, do céu, da plantação, da fecundidade, do que quer que seja. E ele encontra lá o Deus misterioso, ou seja, ele olha para aquelas pessoas e fala assim: vejo que vocês são muito religiosos, ou seja, vocês têm o coração apoiado em algumas crenças, mas eu vou te falar de uma crença que ela é verdadeira e superior a ela. Toda religião, sempre você parte de uma divindade maior que está em cima, e Paulo sempre parte dessa divindade para cima dela. Quando você pensa na cultura espírita, você pensa e fala que o maior de todos é o Pai das Luzes, que eles chamam de Pai das Luzes, que é exatamente a figura de Cristo. Então essas divindades com D minúsculo, elas existem, e o apóstolo Paulo está tratando exatamente com aqueles homens a respeito daquilo ali. Filipenses capítulo 3, verso 10. Para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte. O apóstolo Paulo está falando que tudo que tem acontecido com aquelas pessoas, com ele, e que ele quer ensinar para as pessoas, é para que haja o conhecimento, que haja o poder da ressurreição, comunhão com os sofrimentos, as dificuldades. Essa comunhão com os sofrimentos tem a ver com as minhas lutas e as dificuldades que eu e você passamos, conformando-me com ele na sua morte. Conformar é tomar a forma de. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformais-vos segundo a mudança da sua mente. Ele fala: não se conforme com o que o mundo faz quando vem a luta. Conforme-se como Cristo, com ele na sua morte. Como que Cristo fazia? Ele recebeu todos os sofrimentos dele, em nenhum momento ele reclamou ou murmurou. Pelo contrário, ele abençoou a vida das pessoas. Carlos? Hã? Na cruz ele murmurou um pouco. Jesus murmurou na cruz? Você está sonhando, cara. Ele não está murmurando. Não, de jeito nenhum. Murmuração é aquilo que a gente já explicou. Você murmura. Então se eu estou passando por uma luta de dificuldade financeira e eu vou lá choramingar para Carlos e Carlos não pode me ajudar, isso é uma murmuração. Ele está falando com quem Jesus estava falando? É quem pode resolver a situação dele. E aí nós já tratamos essa questão de que reclamação é um jogo de palavras. Reclamação, eu reclamo com aquela pessoa que não pode me ajudar. Quando eu reclamo com uma pessoa que não pode me ajudar, eu estou falando mal de Deus para alguém. Vou lá reclamar para o Carlos da minha esposa. Você não pode me ajudar. Agora, se você vem conversar comigo em relação a uma dificuldade, você não está murmurando. Você está buscando uma ajuda. E eu sou o representante, segundo a vontade de Deus, dele aqui na terra. Então, quando você fala comigo, você não está murmurando. Você está buscando uma solução. Jesus Cristo, quando está na cruz do Calvário, ele está: Deus meu, por que me abandonaste? Ele está falando com o próprio Deus. Ele está falando: Deus, eu quero te ver. Isso não é murmuração. Entende? É diferente essa questão aí. Tá? E não fala que eu disse que Jesus Cristo murmurou, não. Pelo amor de Deus, hein? Tá parecendo aqueles recortes, hein? Aqueles recortes. O cara recorta e coloca lá, né? Misericórdia. Filipenses 3,10, o contexto era: haviam decorrido cerca de 10 anos desde que Paulo estivera a última vez em Filipos. Atos 16 relata o que aconteceu durante a sua primeira visita.
Paulo e seus companheiros de viagem encontraram uma mulher de negócio chamada Lídia e pregaram o evangelho a ela e aos seus acompanhantes. Sua conversão resultou na formação de uma igreja. Então o apóstolo Paulo, ele estava lá na região de Filipos e ele começa a pregar o evangelho. Essa mulher Lídia, ela era muito rica e ela tinha muitos amigos. Ela chamou as pessoas para fazer um culto na casa dela, digamos assim. E aí, quando ela se converte, as pessoas que estavam em volta também se converteram, e a igreja de Filipos, ou da cidade dos filipenses, ela foi fundada. Durante os primeiros dias daquela igreja, Paulo expulsou um espírito de adivinhação de uma menina escrava. Então, todo lugar que ele andava, a menina olhava e falava assim, eles são servos do Deus Altíssimo, eles são filhos de Deus, e não sei o que. Começou a falar, e não era mentira. Só que aquilo ali estava atrapalhando a pregação de Paulo. Aí Paulo olhou uma hora e falou assim, eu repreendo esse espírito de adivinhação. E ela era uma pessoa que era escrava de pessoas em que a menina ficava sentada. Vamos aqui, quando que vai ter a próxima carga do André? O André vinha, tá amarrado, né? Vinha aqui e tal, e perguntava, ela adivinhava, e a coisa funcionava. Era um espírito de adivinhação. E quando o apóstolo Paulo repreende, o que acontece? Aquele espírito sai, ela para de adivinhar e para de dar o lucro para eles. Em vez de se queixar por aquela situação, que logo depois ele foi levado para a prisão, por aquela situação miserável em que se encontrava, o que Paulo fez depois de ser preso? Louvou a Deus. E aquela cena é um tronco bem grosso, bem grande, sim, dessa largura assim. A pessoa ela ficava sentada com a perna em volta do tronco, acorrentado os pés e as mãos acorrentadas lá. Então o pessoal ficava assim, numa prisão que não era papuda, ela não tinha luz, não tinha colchão, umidade, tinha rato para tudo quanto é lado. E o que Paulo estava fazendo ali? Cantando ao Senhor, louvando ao Senhor. Porque ele entendia que mesmo naquela situação em que ele estava passando, que era extrema, era a vontade de Deus, que foi consequência da repreensão dele em relação àquele espírito. Ele poderia ter deixado a mulher continuar falando? Poderia. Mas a partir daquela prisão dele, o que aconteceu? Eles continuaram louvando, e de madrugada o anjo veio, sacudiu tudo, quebrou as cadeias, as portas da prisão se abriram, e aí quando o carcereiro ele chega para ver, todas as portas abertas, ele falou, pronto, vão matar eu, os meus filhos e a minha esposa, então vão me matar logo. Quando ele pega a espada para se matar, Paulo fala, não se mata não, está todo mundo dentro da cadeia, e continuou cantando. E ele vai lá, prega para aquela família, todo mundo é salvo, ele volta lá para a cadeia e se deixa prender de novo. Aquele episódio impressionante, mas a incrível atitude de Paulo diante de uma condição desoladora, levaram à salvação do carcereiro e de toda a sua família. Ou seja, tudo o que nós passamos tem um propósito, mesmo que a gente não entenda. Por mais grave que seja, mesmo que não entenda. À medida que a igreja de Filipos crescia, tornou-se evidente que os crentes davam a Paulo apoio financeiro para o trabalho missionário em outras cidades. Contudo, esse texto de Filipenses deixa claro que somente por um tempo eles conseguiram sustentá-lo nessa atividade. Mas para Paulo estava tudo bem, pois ele sabia que não haviam deixado de preocupar-se com ele. Estava faltando apenas a oportunidade. Apenas a motivação certa. Porque quando fosse o momento certo, e se fosse necessário, Deus iria ativar o coração dos cristãos de Filipos para poder ajudar ele no ministério. E enquanto ele não tivesse o recurso para pregar, era a vontade de Deus. E se desse o recurso, também era a vontade de Deus. Essa é uma referência à ocasião ou momentos oportunos, não ao tempo cronológico. Ao escrever, renovastes a meu favor o vosso cuidado, Paulo estava usando um termo de horticultura, que significa florir novamente. Então, quando o apóstolo Paulo ele diz sobre, eu espero que haja realmente o momento correto, ele espera que seja o tempo de florescer, da planta nascer. E a gente tem que entender que a nossa vida ela funciona em ciclos desta forma. Há momentos em que você tem a prosperidade, há momentos que você não tem a prosperidade.
Há momentos que você tem que guardar e recolher, e há momentos que você tem que fazer as coisas. Então, há tempo para todas as coisas. E nós temos que saber identificar esses tempos para que a gente possa fazer sempre as coisas dentro da vontade do Senhor. Porque quando você mete o pé pelas mãos e você não sabe guardar o tempo que Deus está te dando, você se angustia. Ou você gasta mais do que você deveria. Você deixa de fazer aquilo que Ele espera que você faça. Nós temos que buscar, sim, ter reservas na nossa vida, financeira, o que é que seja. Mas entenda que aquela reserva pode ser solicitada pelo Senhor para qualquer outra coisa. Ou pode ser que Ele deixe você utilizá-la. Momentos que o Senhor nos dá de saúde, de vigor, aproveitando as oportunidades. Então, quando eu pedi para o André orar, e ele começou a orar pelos missionários da igreja perseguida, há o tempo em que nós temos condição de dar o testemunho do Senhor. Então, dê. Porque haverá tempos em que você vai estar recolhido na sua dor e você não vai conseguir falar. Por isso que nós temos que aprender, quando o apóstolo Paulo fala, está faltando apenas a oportunidade. A oportunidade, ela bate nas nossas portas todos os dias. E nós temos que aprender a identificar essas oportunidades para trabalhar, para se esforçar, para descansar, para aproveitar as famílias. Hoje eu estava vendo um texto, fala assim, você nunca vai saber se foi o último momento. O último momento de estar na igreja, o último momento de estar com seu ente querido, o último momento de você dar um abraço. Já contei para vocês várias vezes, minha titia querida, a última vez que eu interagi com ela, foi para brigar com ela, porque ela tinha, no momento de surto lá do medicamento dela, ela deu um tapa na enfermeira. Nunca mais eu falei com a minha titia. Nunca mais. Se Deus assim o permitir, eu vou falar com ela na glória. Então nós temos que aproveitar os momentos. Há momentos em que o Senhor prepara para que a gente sinta dor. Sinta a sua dor. Há momentos que o Senhor vai te dar vitalidade e vigor. Use esses tempos com muita sabedoria, porque eles não são eternos. Amém? Amém. Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos. Agradecemos, Pai querido, porque o Senhor é bom. E o Senhor não só, Pai, nos supre nas nossas necessidades, mas também nos ensina, Pai, que no tempo da abundância, para que nós possamos cada vez mais te buscar e semear, Pai, a Tua palavra entre aqueles que sofrem e padecem, Pai. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.